Roger, o que fazer quando a cliente quer mecha super clara, mas tem um histórico de progressiva e o cabelo está elástico? Primeira pergunta ali, né? Lembrando que são duas situações, né? O cabelo dela tem progressiva e tá elástico. São duas situações que nós temos que cuidar antes de fazer essas mechas. Lembrando que todo cuidado, ele precisa ser cuidado antes, não pode ser cuidado depois. Ah, eu vou fazer as mechas, vou ver o que dá e depois eu cuido do cabelo. Não, porque se quebrar, se der corte químico, você não vai ter o que cuidar, né? Então tem que cuidar antes. E eu já vou te explicar agora, tá? Enquanto eu vou aplicando as minhas mechas. Eu vou ver, deixa eu virar minha cliente aqui, que nem eu falei, eu tô aplicando as mechas aqui no salão. Eu vou aplicando as mechas no cabelo dela e vou respondendo a dúvida, tá? Eu vou respondendo a sua pergunta aí. Vamos lá. Cliente chegou, lembrando que uma das partes mais importantes do trabalho do cabeleireiro, né? Uma das partes mais importantes do cabeleireiro, do trabalho do cabeleireiro, é com certeza o diagnóstico, né? 50% do trabalho está no diagnóstico. E eu sempre falo, se você errar no diagnóstico, com certeza o resto do cabelo você vai errar, não vai dar certo, tá? Então, tudo deve ter ser tratado e combinado com a cliente antes de fazer. Quem combina antes não tem problema depois, tá? E quando eu falo isso, tá? É por experiência própria, porque eu já tive muito problema com o cliente de não explicar para ela antes, de não explicar para ela antes, de não combinar muito bem com ela os detalhes antes de fazer o trabalho. Isso não é só nas mechas, no corte, no tratamento, no alisamento. A regra é clara, né? Sempre tratar muito bem com a cliente, tudo que você vai fazer antes de fazer, para não te dar dor de cabeça depois, né? E em caso de progressiva, você sabe que cabelo com progressiva é um dos maiores problemas, a maior dor de cabeça dos cabeleireiros. Pega um clipezinho para mim, essa pequenininha. Uma das maiores dores de cabeça do profissional cabeleireiro é progressiva, tá? Progressiva. Por quê? Porque não existe um tipo de progressiva no Brasil. Existe centenas, dezenas de progressivas no Brasil. E um grande problema é que algumas progressivas têm ácido, outras têm formol, umas têm pouco ácido e outras têm bastante ácido. E, Roger, tem como o cabeleireiro diagnosticar a quantidade de ácido que tem nessa progressiva? Não, não tem. Né? Então, por isso que se torna um problema, porque a progressiva que tem muito ácido, né, ela acaba prejudicando depois na hora que você vai fazer as mechas. Você vai lá fazer as mechas no cabelo da cliente, e aí, normalmente, a progressiva que tem muito ácido, ela acaba fazendo com que o cabelo fique elástico e até mesmo dê o famoso corte químico, né? Então, por isso que a progressiva ela dá uma grande dor de cabeça no cabeleireiro, né? Porque quanto mais ácido tem, né? Mais o resultado, digamos assim, né? Vai alisar ou reduzir o volume no cabelo da cliente. E aí, que nem eu falei, aí cria-se um problema para o cabeleireiro na hora de descolorir. E, Roger, como que eu faço para prever e não ter esse problema? Fazendo o teste de mecha. Por isso que a cliente chegou no salão, primeira pergunta que a gente faz para ela é: tem progressiva? Tenho. Qual progressiva? Não sei. E independente se ela tem progressiva de formol, se tem progressiva de ácido, independente da progressiva, a regra é clara: bota o teste de mecha. Tá? O teste de mecha ele é uma segurança para você, ele é uma segurança para cliente. Né? Eu sei que tem cliente que vai dizer assim: mas não precisa fazer teste de mecha. Nunca fizeram teste de mecha. Se o cabelo tem progressiva, tem que fazer teste de mecha. Por quê? Porque pode, que nem eu falei, pode dar corte químico, pode quebrar o cabelo da cliente, né? E nenhum cabeleireiro quer quebrar o cabelo da cliente, nenhum cabeleireiro quer dar corte químico no cabelo da cliente, né? Então tem que tomar esse cuidado quando o cabelo tem progressiva.